Bom, eu vou até tratar desse assunto. Ele me foi proposto pela equipe, que eu particularmente gosto muito, e eu tenho uma experiência ótima. Essa experiência, eu vivi essa experiência relacionada a esse tema de uma maneira muito bonita, até. Porque eu, quando me separei da mãe da minha filha, eu entendi o quanto é importante respeitar a mãe da minha filha. Ela, mãe da minha filha, eu a escolhi como mãe da minha filha. E nós tivemos, assim, uma separação que foi muito equilibrada, muito tranquila. E hoje nós colhemos todos os bons frutos disso. Por isso é tão importante. Eu sei o quanto é importante esse tema. Quando um relacionamento fracassa, a gente tem que se separar. Existem tantos e tantos intensos sentimentos envolvidos que parece difícil acreditar que qualquer outra pessoa possa ou mesmo tenha o direito de ter opiniões diferentes das nossas. Há muito choque, são ressentimentos, é o abandono, é a traição, é a raiva, desejo de vingança, sentimentos frequentes nas separações. Como para toda perda, na maioria das vezes, um período de luto é necessário, elaborar o que aconteceu. Eu passei por esse processo todo para que a vida pudesse continuar e pensava na minha filha. Os filhos podem sofrer com isso, pensava sempre na minha filha. Ela não pode sofrer, ela tem que ser preservada. E nesse período crítico é necessária muita atenção para que atitudes impulsivas que possam ser prejudiciais aos nossos filhos não sejam tomadas, gente. Por isso é tão importante falar sobre alienação parental. O que é, afinal, isso? Para tanto, vamos conversar. Sei que ela é uma grande especialista, reconhecidamente uma especialista na área, a doutora Glícia Salmeron, advogada, especialista em direito da família, criança e adolescente. Doutora Glícia, seja muito bem-vinda, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E o que é exatamente, é bom a gente definir, sempre didaticamente eu penso nisso. Para quem está nos assistindo, esse grande público, maravilhoso público, o que é, afinal, a alienação parental, doutora? Bom, boa tarde a você, aos telespectadores, aqueles que nos ouvem, que nos veem. Eu queria agradecer, né, por essa pauta estar sendo tratada aqui, porque é uma pauta que trata especificamente, né, dos conflitos familiares e que envolvem adultos e crianças e que viola, sobretudo, direitos de crianças e adolescentes. Sim. A Lei 12.318 de 2010 traz o instrumento que é a alienação parental na perspectiva, né, dos legisladores, daqueles que entendem a necessidade de se utilizar esse instrumento legal nos processos de conflitos familiares, ou seja, você acabou de falar, né, de um exemplo de um processo, né, de separação, de divórcio, que seria para elucidar aquilo que diz respeito à disputa dos filhos, né, do poder familiar. Entretanto, essa lei, que é trazida de uma experiência dos Estados Unidos, ela não traz nenhum benefício do ponto de vista da pacificação dos conflitos familiares. Por quê? Porque ela não inova, né, naquilo que diz respeito à proteção integral de crianças e adolescentes. Pelo contrário, ela viola, né, o direito da criança e adolescente, e ela agrava a violência doméstica. É uma lei, então, polêmica, né, doutora? É uma lei desnecessária, jamais incrível, deveria ter né, vindo a fazer parte do ordenamento jurídico, ou seja, da legislação brasileira, sobretudo porque quando a fundamentação, a justificativa para a criação dessa lei é de que ela traria, né, uma solução para a proteção da criança que está sendo violentada. Sim. E aí vem o recorte da violência sexual, né, dos abusos sexuais. A gente precisa entender que o Brasil, desde a Constituição Federal, lá no artigo 227 seguinte da Constituição Federal, adota, né, aquilo que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, né, traz, que é o princípio da proteção integral. E o Brasil é signatário da Convenção.
vem a Constituição Federal e, em seguida, vem o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem toda a regulamentação com relação ao direito de convivência dessa criança com a família biológica, com a família extensa, trata do processo de adoção e trata, sobretudo, da proteção e do direito dessa criança, né, de ser compreendido na sociedade, todas as crianças, de todas as classes sociais, ser compreendido que a criança é sujeito de direitos. E enquanto sujeito de direitos, ele precisa ter esse tratamento de sujeitos de direitos em fase de desenvolvimento e condição peculiar de desenvolvimento. A criança seria a prioridade máxima. Eu quero até revisitar... Que não é pela lei. Então, eu quero revisitar essa lei daqui a pouquinho contigo, mas antes também uma dúvida que eu acho que é recorrente. Essa alienação parental, ela não acontece só com homem, mas também com mulher. Não é só pai, mas também mãe. Os dois podem praticar essa alienação? Veja, primeiro eu não reconheço, né, a alienação parental como uma lei que beneficia as mães. Por quê? Porque a gente vincula a nossa compreensão, o nosso entendimento não só jurídico, que não pode ser um entendimento unicamente jurídico, porque quando a gente fala que o Brasil adota, né, a Convenção sobre a proteção integral, a gente precisa entender que, junto com a compreensão jurídica, né, tem que se entender, né, também qual é o ponto principal, que é o das ciências sociais. Ou seja, né, tratar de processos de família é, sobretudo, compreender que esse processo precisa ser um processo humanizado. E precisa ser compreendido, né, do ponto de vista não só de uma interpretação literal de uma lei que vem agravar a situação de conflitos e de violência. E o que acontece? A maioria dos casos, e assim a gente não tem um diagnóstico exato do Estado brasileiro, identifica que, na maioria das vezes, e quase sempre, a aplicação dessa lei tende a criminalizar as mães e não os homens. Então, era isso que a gente precisa esclarecer muito, doutora. Na medida em que essa lei foi criada, ela acaba atingindo as mães que principalmente denunciam abusos sexuais contra os próprios filhos. E então, outros tipos de violência. Então, é uma lei que acaba, o efeito acaba sendo o contrário. É difícil até para o leigo, o neófito feito eu, que não entende de leis, como é que ela foi elaborada dessa maneira. Por isso, tantas críticas dos próprios especialistas. E, na verdade, eu acho que há de se compreender que a gente não pode pensar na violência contra a criança tão somente sem vincular isso à violência doméstica. Nós vivemos no Estado brasileiro que é extremamente machista, o patriarcado continua imperando, né, predominando, inclusive do ponto de vista das interpretações e da cultura brasileira. Tanto é que aumentou o número de feminicídios e o número de abusos sexuais e intrafamiliares. Então, são fatores que precisam ser observados e considerados nesse cruzamento de informações e os posicionamentos que já existem, inclusive, né, de negação e reconhecimento de alienação parental dentro daquilo que a ciência, né, entende como síndrome. Né? Então, a quem interessa a lei de alienação parental? Sim. É uma pergunta que a gente precisa fazer. Qual o diagnóstico que o Estado brasileiro tem, né, especificamente mapeando os estados, quanto aos processos judiciais ou mesmo casos de notificações de violência sexual praticadas contra crianças e adolescentes, e esse vínculo que se faz com a violência que já vinha muitas vezes sofrendo a mulher, né, numa relação de convivência. Não necessariamente precisa ser de um casamento formalizado, mas de uma união estável. Entendi. Então, acho que as discussões, elas passam por uma série de fatores que precisam ser compreendidos. Então, hoje você tem um posicionamento e recomendações que é do Conselho Nacional de Saúde, próprio Conselho Federal de Medicina,
o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? O Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual, que nós tivemos todo o mês de maio, que foi um mês de mobilização, né, para conscientização da sociedade contra a violência sexual. Então, a questão, ela não passa meramente, e inclusive alguns dispositivos da lei já foram alterados, revogados, mas não basta. O que nós precisamos é revogar a lei e utilizar aquilo que já existe no Estado, né? Porque o Brasil já adotou o Estatuto da Criança e do Adolescente e vem, inclusive, aprovando algumas leis com relação à regulamentação de procedimentos em processos judiciais que tratam de conflitos familiares. Então, é preciso que por trás se compreenda o que existe por trás dos interesses da lei de alienação parental. E isso é importante a sua presença, porque eu não havia entendido. Agora que eu vim entender, e também com experiências de outras mulheres, eu li 5 depoimentos de mulheres, agora antes de chegar aqui ao estúdio, e eu fiquei assim muito curioso, falei, mas por que isso? Aí quando você vai entendendo os resultados decorrentes dessa lei, você percebe que ela no mínimo é prejudicial. Então, só para concluir, nos encaminhamos para o encerramento, doutora, essa revogação, então se revoga a lei e há uma reforma com relação a essa lei, ela pode ser reformada, você pode reconstituí-la ou readaptá-la em benefício da sociedade, principalmente da criança? Não há necessidade Não disso. precisa? O Estatuto da Criança e do Adolescente é a lei que trata especificamente da regulamentação, com as suas alterações das leis posteriores, que dizem respeito, inclusive, à escuta de crianças e adolescentes, que pode ser utilizada. Então esquece essa lei, porque nós já temos... Essa lei precisa ser revogada. Ela vem de encontro a tudo aquilo que foram os avanços relacionados aos direitos das mulheres. Impressionante, hein? Isso é preciso que se perceba. Sim. E sem contar de que nós não temos no Brasil um diagnóstico com relação a quem essa lei vem causando maiores danos, maiores prejuízos. O Brasil, na verdade, ele é carente de dados, não é? E esses dados, a meu ver, eles podem contribuir, inclusive, para as alterações legislativas. E muitas vezes as legislações, elas trazem os interesses de um grupo minoritário, que não é, na maioria das vezes, inclusive, as pessoas que têm uma condição socioeconômica, né, menos favorecida, Entendi. que é a maioria. Entendo. Então, observe que a maioria dessas mulheres, inclusive, são mulheres que não têm o poder aquisitivo desses homens, de contratar grandes escritórios de advocacia. Então, a quem interessa a lei de alienação parental? É a pergunta que eu gostaria de fazer. E que fica no ar, e também esse esclarecimento que se faz tão necessário e, ao mesmo tempo, essa denúncia. Isso é muito importante, porque também veio até me esclarecer com relação a esse ponto muito importante. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela contribuição ao nosso balanço Eu que geral. agradeço. E uma ótima tarde, doutora Graciela. Obrigada. Muito obrigado.